E aí, pessoal, a rodada não ajudou. Não ajudou muito, não. Flamengo venceu, Palmeiras venceu, o Grêmio é sexto. E sexto colocado com dúvidas gigantescas. O início da terça-feira começa exatamente com a questão das dúvidas. Por quê? Porque o Grêmio joga amanhã, 19h15, na Arena, contra o Atlético, adversário direto, e com um turbilhão de dúvidas. Até mesmo em razão do Clássico Grenal. E é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, lembrar da oportunidade. Neste link aqui na descrição, você tem o passo a passo para entender o mercado home office e, obviamente, tentar uma renda extra de mais de R$4.000 com um investimento de R$67. Não deixe de conferir e curtir essa oportunidade. Gente, dúvidas. Por quê? O campeonato se colocou de uma forma agora que é vencer, vencer ou vencer. E não só esse jogo. Ontem a gente fez uma brincadeira numa live à noite simulando o Campeonato Brasileiro. Pegou os 6 primeiros ali, o São Paulo, o Internacional, o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Flamengo, e começou a brincar com os jogos que vêm pela frente. E o Grêmio, para conseguir o título, tem que vencer praticamente todos os jogos. Essa foi a realidade. Claro que ali na nossa brincadeira, a gente olhou muito mais para o lado tricolor, mas precisa vencer praticamente todos os jogos. Sobretudo os jogos de confronto direto, que são todos. O Grêmio tem a equipe do agora Atlético Mineiro, depois o Internacional, depois o Flamengo, tem o São Paulo ainda. Ou seja, é aí que a coisa vai se decidir. Fazendo essas 4 vitórias aí o Grêmio vai caminhar. Não tem nenhuma dúvida. E jogo é jogo. Eu sei que o pessoal está muito reticente, porque o time está jogando pouco em alguns jogos, porque preservou, porque perdeu pontos que não podia perder, mas o fato é que agora é jogo. O Grêmio tem um jogo de 90 minutos contra o Atlético, por que não poder vencer? Depois o Grêmio tem um jogo contra o Internacional, que também pode vencer. E assim o campeonato vai se construir. Acabou a ideia de campanha, agora é jogo, em cima de jogo, vitória ou não, e a análise é em cima do jogo. E amanhã o jogo é em casa e o Grêmio tem um time forte o suficiente para ir lá e bater a equipe do Atlético Mineiro. Mas, e aí é o motivo principal do conteúdo, existem dúvidas gigantes no Grêmio pro confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. Olhem o tamanho delas. Maicon, Jeromel e Matheus Henrique. E aí eu tenho que destacar que Maicon já voltou contra o Palmeiras, jogou pouco mais de 15 minutos. E voltou bem. E ajudou demais naquele jogo. O Grêmio vai colocar Maicon amanhã? Ou o Grêmio vai colocar o Maicon no Grenal? A gente não consegue desassociar o jogo do Atlético ao Grenal. Nós, torcedores, não conseguimos, imagina internamente. E isso é da nossa essência, isso é da nossa história. Eu sei que o Grêmio pensa sempre, e publicamente nunca vai deixar de dizer isso, única e exclusivamente no jogo, no que tem ali, na hora do jogo, no jogo contra o Atlético, aí depois eu falo em Grenal, mas a gente sabe que não. O Matheus Henrique sofreu uma pancada, ontem eu ouvi a história de que ele estava fora. Hoje tem gente que quer sustentar a questão envolvendo a dúvida. Para mim, fora. Michael, para mim, vai estar no banco, vai jogar como jogou contra o Atlético, dando ritmo à sua sequência de recuperação. Para mim é isso. E Jeromel também, para mim, está fora. Então as dúvidas que são colocadas externamente, que são dúvidas importantes, de jogadores muito importantes no processo de crescimento do time do Grêmio, sobretudo as figuras de liderança de Michael e Jeromel, no Atlético não estão fora. E aí a brincadeira, no Inter estão dentro. E aí vai se dizer, pô, César, então tá poupando. Não, não tá. Nesse caso não tá, eles estão em recuperação. Para mim os 3 jogam contra o Inter e nenhum dos 3 começa contra o Atlético. Esse é o meu palpite e o meu sentimento. O Grêmio tem dúvidas e vai entregar essas dúvidas, mas tem motivos para não deixar jogar. E aí entra a discussão que o torcedor tem toda a razão, que o Grêmio é seletivo no Campeonato Brasileiro. E a gente vai ver amanhã se é ou não é. Neste caso aqui, sinceramente, acho que o Grêmio faz bem em não botar para jogar, sobretudo
porque o Jeromel está voltando, o Matheus Henrique está um pouco ainda ressentido e o Michael precisa ser tratado na ponta dos dedos com muita tranquilidade. O Grêmio tem, neste jogo do Atlético, o jogo da vida, mas domingo tem o jogo da vida também. E na outra semana tem o jogo da vida também. E assim vai ser a construção dos jogos do Grêmio até o final do Campeonato Brasileiro ou até a final da Copa do Brasil. É isso, foi isso que foi escrito e é isso que nós temos que revelar. O que a gente precisa entender? Que é jogo a jogo. E o Grêmio é um time forte e pode ganhar, por que não, todos os jogos. É assim que funciona o futebol. Futebol, ele pode ser tratado como campanha, mas chega uma hora que é jogo contra jogo e a gente precisa entender assim. Entramos no mata-mata do Campeonato Brasileiro. Precisa matar esses 4. Será que vai? Eu acredito que sim. E se não for, a gente vai estar aqui para conversar e entender, porque a gente é gremista. A gente não é gremista quando ganha ou quando perde. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.